Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Top 5 aqui no canal e nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 carros esportivos nacionais. Exatamente, mas não é qualquer carro esportivo. Na verdade, eu estava fazendo essa lista para trazer 5 carros esportivos que eu gosto, que eu acho bacana, esportivos nacionais, que eu acho bacana. E aí eu fui me aprofundar no assunto, fui estudar cada carro e acabei me deparando com uma lista completamente diferente e muito legal também, que são os primeiros carros esportivos nacionais. Tá? Então eu tirei 5 marcas aqui, de todas as que eu estava estudando, tirei 5 marcas para trazer para vocês. Tem umas curiosidades bem bacanas aqui no meio, misturadas, e acho que vocês vão gostar. Então vamos lá, em quinto lugar, eu trouxe aqui a marca Puma, exatamente. Então quando eu comecei a pesquisar a marca, as marcas, né, os primeiros carros esportivos dessas marcas que estão aqui, eu pensei na marca Puma. E o primeiro carro que me veio foi o famoso Puminha, né? O Puma Tubarão. Eu não lembro a sigla dele, se é Puma GT ou GTE, GTS, eu não lembro. Eu sei que um é a versão Tubarão, que tem aquelas aletas onde é o vidro, e o outro já tem o vidro na lateral, né? O vidro espia na lateral. E o que me veio à cabeça foi esse, mas não. O primeiro carro esportivo da Puma foi o Puma GT Malzone, exatamente. Esse carro foi criado em 1963 pelo Rino Malzone e ele criou na intenção de ter um carro esportivo para corrida. Mas olha que interessante, esse carro ele foi criado pela estrutura do DKV, né, o V-Maguete, e ele saía de fábrica com meros 50 cavalos de potência. Então, naquela época, 50 cavalos de potência já era considerado um carro de corrida, né? E tinha uma versão mais apimentada, que você podia pedir também de fábrica, para sair, que saía com 60 cavalos de potência. Então, foi uma descoberta bem bacana que eu fiz, né, pesquisando esses carros esportivos. Então, em quinto lugar, eu coloquei aqui o Puma GT Malzone. Tá? Em quarto lugar, esse aqui também, esse na verdade eu sabia, né? Quando eu fui pesquisar o primeiro carro esportivo da Fiat, eu sabia que tinha sido o Fiat 147 Rally, mas eu fiquei em dúvida, né, se era também o Odi. O Fiat Odi também saiu uma versão Sport, mas foi depois, né? Então, em quarto lugar eu coloquei aqui o Fiat 147, Fiat 147 Rally, que ele saiu de fábrica em 1978 com o motor 1.3 Fiasa e ele saiu com 72 cavalos de potência. Então, quer dizer, os carros esportivos naquela época eram basicamente uma faixa no carro, um sabor esportivo, né? Então, é um carro bem bacana também, né? Pegaram um carro popular da época, que era a Fiat 147, um carro que a Fiat lançou para competir com o Gol, né? Gol e o Fusca, né? Na verdade, ele começou competindo com o Fusca, né? 78, foi 1978, ele competia com o Fusca. Depois entrou o Gol para substituir o Fusca. Então, é um carro bem bacana também, um desenho com linhas laterais bem agressivas, tá? Saiu, se não me engano, na cor bege, um branco meio bege, alguma coisa assim. Então, em quarto lugar, eu coloquei aqui o Fiat 147 Rally do ano 1978, motorzinho 1.3 Fiasa. Muita gente gosta, inclusive na Argentina tem muito desse motorzinho. Em terceiro lugar é um carro maior, né? Aí a gente já começa a ver as mudanças, né? Opala, Chevrolet Opala SS 1970. Esse foi o primeiro carro esportivo da Chevrolet no Brasil. Um carro também com linhas bem agressivas, né? Muita gente destrinchou aí teorias e mais teorias sobre o SS, né? Teorias várias, mas o SS do Opala quer dizer Super Sport, tá? Nada mais do que isso. Isso significa a sigla SS do Opala, tá? Ele foi lançado em 1970 e saiu na versão 6 cilindros, motor 4.1, ele gerava 140 cavalos. Também um carro muito bonito, muito grande, não era um carro popular da época, né? Um carro de linhas grandes, era um carro que era para a família, mas a Chevrolet pegou esse carro e lançou ele como esportivo. Muito bonito, vinha com alguns detalhezinhos diferenciados, mas o maior detalhe dele, tanto do Opala quanto da Caravan,
eram as faixas pretas na lateral, a faixa no capô e a lateral escrito SS. Tá? Então esses eram os diferenciais desse carro. Mas esse foi o primeiro carro da Chevrolet esportivo no Brasil, tá? Em terceiro lugar. Em segundo lugar, é um carrinho que eu gosto bastante também, acho muito charmosinho, muito legalzinho, um carro pequenininho também, é um sedanzinho pequeno, parece um carrinho de brinquedo, que é o Ford Corcel GT. Exatamente. Esse Ford Corcel, o primeiro Ford Corcel, ele é muito bonitinho, ele é pequenininho, ele teve muito aqui no Rio como táxi, né? Então teve Fusca como táxi, o Fusca Sedan, né, que é o famoso Zé do Caixão, né? Então, tudo nessa época aqui tinha, e o Corcel, essa linha do Corcel tinha muito como táxi, né? Então, mas esse Ford Corcel GT foi o primeiro carro esportivo da Ford no Brasil. Tá? Ele foi lançado em 1969 e ele saiu com motorzinho 1.3L que gerava 80 cavalos de potência. Tá? Então você vê, a Chevrolet lançou o Opala, né, 6 cilindros, 4.1, que é um motor grande, né, para poder gerar 140 cavalos de potência, diferente dos outros, né, que eram carros pequenos, eram carros que geravam pouca potência, porque eram as versões menores das marcas, mas a Chevrolet preferiu fazer uma coisa diferente, pegar um motor grande, botar num carro grande e gerar ali um carro esportivo. Então ela andou um pouco na contramão da época, que o pessoal estava fazendo na época, né? Então, voltando para o Ford Corcel, ele foi lançado em 1969, motor 1.3L e gerava 80 cavalos de potência. Tá? Os principais diferenciais era a potência dele no motor, que era um pouquinho mais do que o motor normal, e as faixas também no capô e, se não me engano, na lateral também. No capô eu tenho certeza que tinha capô, a parte traseira também tinham 2 faixas, e na lateral acho que tinha escrito também GT, uma faixa preta, escrito GT. Né? Também era um carrinho muito bonitinho. Hoje, quem tem não vende, colecionadores quase que se estapeiam para ter esse carro. É um carro também bem cobiçado e é muito bonitinho. Tá? Então, do segundo lugar eu coloquei o Ford Corcel GT, que foi o primeiro carro esportivo nacional da Ford aqui no Brasil. Tá? E em primeiro lugar, deixa eu dar um check aqui em todos. E em primeiro lugar, esse carro aqui é o carro que eu acho um dos carros mais bonitos. Eu acho que fica entre esse carro aqui e o Karmann-Ghia. O Karmann-Ghia, para mim, é um carro também extremamente classudo e, ao mesmo tempo, esportivo. Tá? Eu acho que não tem nada, para mim, na minha opinião, que bata assim, os carros da década de 60, 50, 60 e 70, o designer do Karmann-Ghia. Tá? Eu acho o carro lindo. Mas esse aqui também é algo fantástico. Como carro esportivo, não tem igual. Que é o Volkswagen SP2. Exatamente. E eu descobri que saiu, na verdade, o SP1. Tá? Eu só não lembro de ter visto foto dele, se tem alguma diferença do SP1 para o SP2. Eu acho que foi só na parte de mecânica, tá? Que eu estava lendo. Mas eu coloquei aqui o Volkswagen SP2. Ele foi lançado em 1972, carburação dupla para poder gerar mais potência, e ele saía com 65 cavalos e teve, aliás, o SP1 saiu com 65 cavalos e depois eles fizeram o SP2 com 75 cavalos. É um carro extremamente lindo, com linhas extremamente agressivas, um coupé, né, de 2 portas. É um designer que foi falado, foi premiado, inclusive, mundialmente. A própria Volkswagen da Alemanha, ele foi desenhado no Brasil, tá? Uma curiosidade bem bacana. Ele é um carro 100% nacional, ele foi desenhado no Brasil, e a própria Volkswagen da Alemanha elogiou muito esse carro, né, as linhas dele. A parte interna também dele é bem esportiva, bem agressiva, com os mostradorzinhos redondos voltados, mais inclinados para a parte do motorista. Então ele tem essa parte agressiva. O volantezinho também, se não me engano, tinha algumas versões que o volante era de madeira, não lembro se são todos ou são alguns, tá? Mas as fotos que eu peguei aí são versões com o volante em madeira. Muito legal, um carro extremamente bonito e foi o primeiro carro esportivo da Volkswagen no Brasil, tá? Então, ficou aqui
a lista de 5 primeiros carros nacionais esportivos feitos no Brasil. Tiveram algumas curiosidades bacanas que eu fui vendo no decorrer do estudo para essa lista. Achei muito legal, principalmente o da Puma, né? Lembrei do GT Malzone, tinha esquecido desse carro, e do SP1, né? Que foi, se não me engano, a primeira versão do SP2. Todo mundo fala no SP2 e muita gente esquece do SP1. Tá? Então é isso. Ficou aqui mais um Top 5. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e até o próximo. Valeu!